Bom dia, galerinha do sexto ano, professora Mariana. E hoje nós vamos aqui dar início ao nosso capítulo 12, que está falando sobre naturais ou sintéticos. As substâncias formam os materiais do nosso dia a dia. Aí, gente, olha só. Hoje a tia não está conseguindo aumentar essa imagem no computador. Não sei o que está acontecendo, mas eu não estou conseguindo aumentar a imagem do nosso livro. Então, peguem aí o livro junto com a tia e vamos acompanhar aqui o que a tia tá explicando, tá? Porque não tá dando nem para ler aqui na imagem. Então, ó, tô com meu livro aqui na mão. Vamos ver aqui. Olha só, gente. Substâncias e materiais. Quando a natureza não tem, nós tentamos criá-los. Nesse capítulo, a gente vai ver o que são as substâncias naturais, que são totalmente fornecidas pela natureza, e as sintéticas, que nós humanos a gente consegue fabricá-las. A gente tem algumas substâncias que imitam o natural, né? Então, olha só, gente, a palavra natural é usada para caracterizar um material que tenha sido formado na natureza, no meio ambiente e não tenha sofrido modificações em sua composição pela ação do homem. Materiais naturais são muito importantes para a sobrevivência de todos os seres vivos. A gente tem que dar muito valor ao que a natureza nos dá, né? Os humanos, por exemplo, utilizam esses recursos há milhões de anos. A construção de ferramentas com o uso de rochas é um exemplo de como esses materiais foram aproveitados pela humanidade. Aí está mostrando até uma imagenzinha aqui, ó, exemplos de ferramentas construídas com pedras, utilizadas pelos antepassados da espécie humana. O elevado desenvolvimento da tecnologia atual pode fazer parecer que a humanidade se tornou independente dos recursos naturais. Entretanto, a vida humana ainda depende de matérias naturais, por exemplo, minerais, água, ar e vegetais. E de serviços ambientais, ou seja, aqueles fornecidos e desempenhados pela própria natureza, como a decomposição da matéria orgânica, polinização das plantações de alimentos e dispersão de sementes e frutos de vegetais cultivados ou nativos. Então a gente ainda é muito dependente da natureza, não tem como viver sem ar, sem água, sem plantas, né? Os materiais naturais utilizados podem ser de origem vegetal, animal ou mineral. Adiante, você vai conhecer alguns exemplos deles. Podem ser extraídos da natureza para a fabricação de diversos produtos. Então, vamos conhecer primeiro os materiais de origem vegetal. A madeira é um dos principais materiais de origem vegetal, ou seja, ela é de origem vegetal e tem uma utilidade para a gente, né? Com ela são fabricados diversos produtos, portas, janelas, móveis, né? Ela é extraída do tronco de árvores e é muito usada pela indústria brasileira devido à sua resistência, durabilidade e beleza. Entre os vários produtos fabricados com o uso da madeira estão peças de decoração, janelas, pisos, portas, móveis e etc. Temos aí uma imagem de uma extração de madeira. No caso aqui, ó, a madeira extraída de uma plantação de eucalipto, uma das árvores utilizadas para a produção de móveis no Brasil. Os objetos feitos com esse tipo de material, no entanto, requerem um cuidado especial, pois podem ser danificados por insetos, tipo cupim, né, que se alimenta, pelos raios solares ou pela água, e que alteram sua qualidade. Além disso, a maior desvantagem do uso da madeira é a necessidade de derrubar diversas árvores para sua extração. A derrubada de uma única árvore normalmente ocasiona a queda de várias outras árvores em sua volta. Então, né, os recursos naturais, eles têm que ser usados de forma muito inteligente, né? Porque senão a gente acaba com o meio ambiente. Aí que o livro não quer passar a folha, vou abrir aqui de novo. Entre os diversos problemas ocasionados pelo desmatamento, né, que é um assunto muito sério,
o desmatamento das florestas estão os seguintes. A biodiversidade da região é afetada negativamente, pois vários outros seres vivos também dependem dos recursos naturais. A gente sabe que uma floresta tem muitos animais, né? O risco de grandes incêndios florestais aumenta quando a gente derruba as árvores, pois as folhas caídas se tornam secas e mais sujeitas ao fogo. Com os incêndios florestais, há a liberação de grande quantidade de gás carbônico na atmosfera, ocasionando o aumento do efeito estufa e mudanças climáticas globais pelo mundo inteiro. Olha só. Agora, se vocês estão vendo os jornais, acompanhando, a gente está tendo várias queimadas no Pantanal, né? Isso está causando um prejuízo enorme para a fauna, para a flora, para o ar atmosférico. Não é bacana, tá, gente? E ontem eu estava vendo o jornal também, está tendo queimada em outros lugares do mundo também. O clima global é alterado, pois as árvores contribuem para a manutenção da umidade do ar, com efeitos no regime de chuvas em regiões distantes das desmatadas. O solo se torna mais quebradiço e se desgasta, pois as raízes das águas ajudam a mantê-lo mais firme. Então, esses 4 pontos aí são problemas ocasionados pelo desmatamento, né? Não é somente a árvore que foi tirada dali, mas também todo aquele ecossistema vai sofrer e acaba interferindo também na vida dos seres humanos, chega nas cidades, né? Chega no efeito estufa, cada vez mais quente, derretendo as calotas polares, então vai virando uma reação em cadeia, né? Vai atrapalhando vários seres vivos, chega até a gente. Outros importantes materiais que podem ser de origem vegetal são os açúcares, considerado a principal fonte de energia dos seres vivos. Provavelmente você e sua família consomem açúcar em vários momentos do dia, por meio dos alimentos. Um tipo de açúcar bastante conhecido é a sacarose, que é aquele açúcar branco comum, tá, gente? O de mesa, que a gente mais usa em casa. No Brasil, a principal fonte de sacarose é o caldo de cana, caldo da cana-de-açúcar. A gente retira o açúcar do caldo dessa cana aqui, que é uma planta. Então, também é um material natural de origem vegetal, tá? Também dá para tirar açúcar de beterraba, de outros alimentos, tá? E outros vegetais. Uma vez extraída, a sacarose é utilizada na fabricação de diversos doces, sucos, refrigerantes, bolos e etc., né? Então, esse recurso vegetal, o açúcar retirado da cana-de-açúcar, ele também é utilizado na fabricação de diversos produtos. A sacarose serve para adoçar alguns alimentos e deve ser consumida em pequenas quantidades, especialmente no caso dos açúcares comuns, que por serem refinados apresentam menor quantidade de vitaminas e minerais que o açúcar mascavo e o demerara. Aí nosso livro está falando aqui o que é o açúcar mascavo. É um tipo de açúcar pouco refinado, de coloração amarronzada e grãos cristalizados. Ele não passa por tantos processos para refinar. Então ele tem mais vitaminas e minerais, tá? É mais saudável. E o demerara é o açúcar derivado do mascavo, sendo menos refinado que a sacarose, com coloração amarelada e grãos maiores, tá? Também não passa por todos os processos para refinar, tá? Para ficar branquinho daquele jeito. Ou seja, quanto mais fininho e mais branquinho, menos sais minerais e nutrientes esse açúcar tem, tá? Ou seja, ele só engorda. O consumo exagerado de açúcares pode causar diversos problemas de saúde, que tendem a se agravar ao longo do tempo. Alguns deles são obesidade, diabetes e cárie nos dentes. Tá? E vamos falar um pouquinho sobre a obesidade. O organismo transforma o excesso de açúcar em gordura, que se acumula em várias partes do corpo, principalmente no abdômen, na barriga. Mas pode se acumular também, gente, essa gordura dentro dos nossos vasos sanguíneos, fazendo com que a gente possa até ter problemas maiores, como infartos, tá? Tromboses. Diabetes. O açúcar consumido em excesso se acumula no sangue, o que pode estar relacionado à obesidade ou à falha de estruturas responsáveis por controlar o excesso de açúcar no organismo. Então, o excesso de açúcar pode fazer a pessoa virar um diabético. Cáries. O acúmulo de açúcar na boca favorece a proliferação de micro-organismos que deterioram os dentes.
tá? Então o açúcar deve ser consumido moderadamente. Outros exemplos de materiais de origem vegetais são os óleos essenciais, utilizados na fabricação de perfumes e cosméticos. Os óleos de uso culinário, óleo de soja, milho, girassol, azeite. O látex, utilizado na fabricação de borrachas naturais, porque a gente também tem borrachas sintéticas, tá? A borracha natural é retirada do látex aí, que é retirado do tronco de árvores também. Agora vamos falar um pouco dos materiais naturais de origem animal. Olha só, gente. Pense nas roupas e nos acessórios que você tem. É possível que possuam alguma bolsa, carteira ou jaqueta de couro. Mas você sabe a origem desse material? O couro, gente, ele é extraído da pele de alguns animais e processado em locais chamados curtumes, de onde seguem para indústrias têxteis. No Brasil, os animais mais utilizados para obtenção de couro são os bois, as cabras e os bodes, muito comuns no país, o que torna o preço desse material mais baixo. E mesmo quem tem coisas de couro sabe que mesmo assim é mais baixo do que pele de outros animais que são usados na indústria lá fora, né? Que nem estão esses casacos de pele aí, o couro é mais barato. Porém, mesmo assim, perto de um couro sintético, né, que imita o couro natural, ele é bem mais caro que o sintético. Não mata o animal só para tirar o couro, tá, gente? O boi tira a carne e aproveita o couro, tá? O boi ele morre, a vaca morre lá, utiliza quase tudo deles, tá? Produtos como malas, bancos de carros, estofados, sapatos e cintos também podem ser produzidos com o uso de couro. Outro material de origem animal bastante conhecido é a lã, pelagem que recobre o corpo das ovelhas e carneiros, por exemplo. Assim como o couro, a lã costuma ser utilizada na indústria têxtil. A gente também tem lã sintética, tá? A utilização do couro e da lã é bastante antiga, desde a pré-história. Os seres humanos costumavam usar esses recursos para se proteger do frio. No entanto, com as atuais tecnologias, essa prática não se faz mais necessária, pois existem diversas alternativas para atender esse tipo de necessidade. Como eu falei para vocês, existe o couro sintético, que imita o couro, existe a lã sintética, que imita a lã, então a gente já não precisa mais desses recurso animal, né, natural animal, para se proteger do frio. Infelizmente, com o mercado da moda e a falta de consciência ambiental dos consumidores, a extração do couro e da lã ainda é muito intensa, colocando em risco diversas espécies de animais, como jacarés, chinchilas, linces e raposas. A indústria da moda fez, né, esses casacos de pele, couro de animais exóticos serem muito valiosos e ter um status muito grande quem tem essas coisas. Então acaba que os animais eles acabam sendo prejudicados por isso. Hoje em dia, essa indústria da moda, muitos fabricantes famosos aí da moda, Chanel, pararam de utilizar lã, pararam de utilizar o couro desses animais, tá? Porque realmente é uma crueldade. O jacaré, uma chinchila, eles são mortos somente para tirar o couro, então é muito triste, né? Mesmo quando o animal não precisa ser morto para o uso do material, que é o exemplo das ovelhas, ela não é morta para extração, só retira o pelo delas. Mesmo assim, a extração dessa pelagem atrapalha as condições de vida dos animais. Eles são maltratados para retirar essa pelagem, tá, gente? Uma alternativa para reduzir o impacto da extração do couro é utilizar os produtos fabricados com materiais sintéticos. Atualmente, diversos tipos de roupas, acessórios e outros objetos são fabricados com material sintético, o que torna as bolsas mais baratas, né, do que uma bolsa de couro. Por exemplo, bolsas, roupas, cintos, e não prejudica os animais. Outro exemplo de material de origem animal é a ureia.
Trata-se de uma substância produzida no fígado de vários animais, incluindo os seres humanos. Ela é considerada um composto tóxico para o corpo, tá? Portanto, deve ser eliminado do corpo, o que normalmente ocorre através da urina. A ureia sai na nossa urina, sai na urina dos animais. Apesar de ser tóxica, dos mamíferos, perdão. Apesar de ser tóxica, a ureia pode ser alterada em laboratório para ser acrescentada à ração dos bois, ovelhas e cabras, por exemplo, pois melhora a qualidade do alimento. Outro uso desse material ocorre na agricultura, servindo como fertilizante para o solo, que nem está mostrando aí na nossa imagem, o que favorece o crescimento das plantas. Vale ressaltar, no entanto, que a ureia deve ser utilizada em quantidades específicas, adequadas. Caso contrário, ela pode ser bastante prejudicial tanto para os animais quanto para as plantas. Além dos materiais mencionados até então, também existem outros açúcares, que são de origem animal e fazem parte de vários alimentos do dia a dia. É o caso da lactose, que vem do leite, né? Presente no leite e nos seus derivados, como queijo, iogurte, creme de leite, requeijão, né? Vários derivados do leite. Galerinha, vamos agora para os materiais naturais de origem mineral. É o último que a tia vai falar hoje, ok? Aí depois a gente fala dos sintéticos. Os recursos de origem mineral são extraídos do solo e podem ser utilizados diretamente ou como matéria-prima na fabricação de outros materiais. Em nosso planeta, alguns minerais podem ser encontrados na forma pura, como o ouro e a prata, mas a maioria encontra-se misturada a outros minerais. Quanto mais raro na natureza e mais puro maior o valor econômico. Tá? Por isso que o ouro e a prata eles têm um valor econômico maior do que o ferro. Tá? Os minerais podem ser metálicos ou não metálicos, sendo utilizados com diferentes finalidades. Alguns exemplos de minerais metálicos são o ouro, o ferro, o cobre, o alumínio e o estanho. É tudo tirado da natureza, tá, gente? Tudo em formato de pedra. Parece tudo pedra, mas não são, né? Outros são os não metálicos, como exemplo, mármore, calcário, carvão mineral, argila, areia, cascalho e a água. Tá? São todos recursos naturais de origem mineral. Vamos ver aí agora alguns exemplos aqui dos recursos minerais e as suas aplicações. Aí eu tenho aqui o ferro, compõe a liga metálica a aço e é misturado com uma outra substância, né, para formar essa liga metálica a aço. E é um dos minerais mais utilizados no planeta, principalmente na fabricação de diversos tipos de ferramentas, máquinas industriais e veículos, automóveis, né? Veículos em geral, na verdade. Mármore. Não. Vou ver em sequência aqui os que são metálicos. Aqui, os metálicos estão do lado... Estão desse lado aqui, tá? E os não metálicos estão desse lado aqui. Vamos ver estanho. Componente de algumas ligas metálicas como bronze. Mistura estanho e cobre, aí vira bronze, tá? É utilizado na fabricação de molas e das finíssimas folhas metálicas que envolviam, né? Hoje em dia o chocolate não vem mais embalado nessa folha metálica. E suas embalagens. Alumínio, bastante utilizado na fabricação de panelas, portões, embalagens e veículos, como aviões e carros. Ele é mais levinho, né? Então fica melhor aí na fabricação de alumínio, de avião. Calcário, material que costuma ser utilizado na produção do cimento. Além disso, também é usado em um processo chamado calagem, que nem está mostrando aí na foto do trator, no qual uma quantidade de calcário é colocada sobre o solo para reduzir a sua acidez, garantindo às plantas mais nutrientes para o seu crescimento. Agora vamos ali para o outro lado, onde estão os não metálicos, minerais, né, que têm origem natural, não metálicos. O mármore, mineral muito presente nas residências, pois é utilizado na fabricação de escadas, mesas, pias e pisos, além de esculturas. Cobre. O cobre é metálico, tá? Ele está do lado aqui, mas ele ainda é metálico. Juntamente com o estanho, compõe a liga metálica bronze. É bastante utilizado na fabricação de fios e canos elétricos. Ele tem uma ótima condutividade elétrica, conduz eletricidade muito bem, o cobre, tá? Areia.
Material muito comum na construção civil, pois é utilizado na produção de concreto, além de ser útil na fabricação de vidros. O vidro é fabricado com areia, tá, gente? Carvão mineral e petróleo também são recursos naturais de origem mineral. Usado como combustível, o carvão mineral, gente, não é a mesma coisa que o carvão vegetal. Carvão mineral são tipo essas pedras que estão na mão desse homem aí na imagem. O carvão vegetal é toco de madeira queimado, tá? É diferente. Carvão mineral é como se fosse um petróleo solidificado. Mais ou menos isso, para vocês conseguirem entender. O carvão mineral fornece energia para diversos processos industriais. Já o petróleo é a matéria-prima para a fabricação dos diversos combustíveis usados em automóveis e aviões, como a gasolina e o diesel. Tá, gente? Então nós temos muitos recursos minerais também, naturais de fonte mineral, de origem mineral. Aí aqui, ó, assim é possível perceber que os materiais de origem mineral têm grande importância para a economia de um país. Tem mesmo. No entanto, a exploração desses recursos causa diversos impactos ambientais, como os seguintes: perda da vegetação nas áreas da extração, alteração da fauna dos animais, tá? Local, pois os animais tendem a se afastar de regiões onde ocorra a mineração, poluição de recursos hídricos como rios, lagos, lagoas e lençóis freáticos, com produtos utilizados para extrair esses minerais, contaminação do solo com produtos tóxicos, poluição do ar com gases tóxicos, muita coisa, né? Poluição sonora, muito barulho causado pelas máquinas na hora da extração, aumento do efeito estufa devido à liberação de gases de efeito estufa durante a atividade de mineração, a aplicação das mudanças climáticas associadas ao aquecimento global. Aí nosso livro vem com um texto aqui, falando que em 2019 a gente teve lá em Minas Gerais, né, o acidente de Brumadinho, que deixou vários mortos, né? Não, 2015 a gente teve o acidente em Mariana, em ano passado, em 2019, a gente teve o acidente de Brumadinho, né, que veio muita lama e devastou a cidade, matou muita gente. Tudo isso, gente, é por causa de exploração de minerais. No caso, o mineral era o ferro. Essa exploração do ferro, conforme eles vão mexendo na areia, nos sedimentos, eles vão acumulando em barreiras os sedimentos, né, para ficar cavando, procurando ferro. E eles não botam as barreiras direitinho. Aí quando chove, molha essa areia, vira lama e desaba as barreiras e pode matar muitas pessoas, que já aconteceu 2 vezes. Isso acontece pela falta de fiscalização no governo, a extração acelerada, né? Porque para fazer dinheiro, acabou matando um monte de gente. Né, galerinha? Então, ó, em casa, vocês vão fazer esse Agora é com Você, pra gente corrigir no nosso vídeo de semana que vem. E a gente vai falar semana que vem também sobre os materiais sintéticos que são produzidos pelo homem, tá? Que imitam alguns recursos naturais, que facilitaram muito a vida das pessoas, são mais baratos, porém também muito poluentes. A gente vai ver semana que vem. Tá bom, galerinha? Ó, beijão pra vocês, fiquem com Deus, até semana que vem.